Headbangers que acompanham o canal United by Metal, estamos de volta para mais alguns vídeos em novembro. Valeu! Valeu isso aí? Vai lá, rapaz. Falou Headbangers? Então, pessoal, hoje eu vou fazer uma indicação um pouco diferente, que eu vou indicar, ao invés de indicar um disco, que é o que geralmente a gente faz, eu vou indicar uma banda. E essa banda é a banda dinamarquesa Volbeat, que ela é uma banda relativamente nova, né, ali do começo dos anos 2000. Apesar do Michael Poulsen, que é o cara da banda, o vocalista e principal compositor, guitarrista, ele já é um cara das antigas. Ele tinha uma banda chamada Dominus de Death Metal, uma banda muito boa, por sinal, em que ele era vocal e guitarra também. E assim, eu considero que o Volbeat tem duas fases que eu considero meio distintas. Até o álbum Guitar Gangsters and Cadillac Blood de 2008, eu acho que eles tinham uma sonoridade um pouco mais pesada, com algumas coisas, principalmente riffs com mais riffs abafados e tal. Uma coisa que me chamou a atenção no Volbeat, que é as linhas vocais e o timbre de voz do Michael Poulsen, cara. Que eu considero assim, pelo menos eu não lembro de nada que seja parecido, entendeu? Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção na banda. E essa primeira fase ela compreende 3 álbuns ali, que é The Strength, The Sound and The Songs, que é 2005, Rock the Rebel, Metal the Devil, que é de 2007, e o álbum que eu já citei, né? Guitar Gangsters and Cadillac Blood. Então, eu vou citar alguns destaques dessa fase, né, que eu considero, como estou falando, um pouco mais pesadas, mas a banda sempre teve músicas, uma pegada marcante, com vocal, principalmente refrão, muito forte. Então, eu poderia citar algumas músicas aqui, Rebel Monster, Soul Weeper, The Garden's Tale, A Moment Forever, que é pesadíssimo, tem umas palhetadas violentas, Mary Ann's Place, e uma das melhores músicas da banda está justamente nessa fase, que é Wild Rover of Hell, que é uma música com uma palhetada thrash, uma música basicamente meio thrash metal. E a partir disso, a segunda fase da banda, ela inicia ali com o álbum Beyond Hell, Above Heaven. A banda começou a expandir um pouco mais a sua sonoridade. A banda sempre teve ali uma influência desde Johnny Cash, que o Michael Poulsen ele é, confesso, fã do Johnny Cash, algumas coisas de punk, né, e metal. Então é uma banda que, apesar de pode parecer uma coisa meio sem nexo, sem direção, não. Pelo menos para mim e para muita gente faz bastante sentido o som dos caras, entendeu? Então essa segunda fase começa com esse álbum que eu citei de 2010, Beyond Hell, Above Heaven, que ali a banda começa a fazer umas músicas um pouco mais acessíveis, né, diversificadas, apesar de ainda manter o peso. E o álbum seguinte, de 2013, Outlaw Gentlemen and Shady Ladies, que também tem essa mesma pegada, né, um pouco mais acessível. Eu entendo o acessível como um pouco mais diversificado, né, vamos colocar dessa forma, porque às vezes uma coisa acessível demais já passa a ser até ruim, não por ser acessível, mas pela tentativa da banda querer fazer algo acessível, acaba errando a mão. Não é o caso dos caras aqui. E o álbum de 2016, que é o mais recente, que é o Seal the Deal and Let's Boogie, ele continua com essa pegada. Então eu vou citar algumas músicas aqui que tem facetas misturadas da banda, assim, músicas bem acessíveis com outras com a porradaria de antes. Vamos lá, é um pouquinho extensa a lista, né? Heaven or Hell, Who They Are, Fallen e Seven Shots, que tem a participação, para vocês verem, do Millie Pritosa, do Creator. A Warrior's Call, Cape of Our Hero, Room 24, que tem a participação do King Diamond, que também é dinamarquês. Evelyn, é um nome bastante familiar pro Brian. Que tem a participação do Barney, que é o Barney do Napalm Death, é uma das músicas mais pesadas da banda. E também tem Gates of Babylon, que assim, a banda ela é muito, principalmente o guitarrista e vocalista, o Michael Poulsen, ele é muito, caralho, eu tava com a palavra, filho da puta. Não, ele é muito criativo, cara. Então assim, a coisa que mais me chamou a atenção na banda é justamente as linhas vocais e o timbre de voz dele, principalmente, entendeu? Ele nem é aquele guitarrista virtuoso nem nada, ele é um cara até bastante simples, mas às vezes a virtuosa ela não quer dizer nada, né? Às vezes o cara faz uma música virtuosa. Quer dizer só pra pessoa que faz a virtuosa. Só pra ele tem um significado.
Então, pra você que é meio um pouquinho chato, como eu sou com relação a bandas novas, dê uma chance ao Volbeat, que eu te garanto que pelo menos alguma coisa vai te chamar a atenção na banda. Então a minha indicação hoje é a banda Volbeat, da Dinamarca. Eu só lembro dessa The Gates of Babylon no momento, e todas as músicas deles. É a que veio na minha cabeça. Preciso escutar mais. Preciso. Eu vou falar sobre o novo álbum do Iced Earth, é o Uncorruptible. Foi lançado em junho de 2017. Tá fresquinho! E foi muito especulado aí acho que a partir de março, os caras começaram a lançar algum material desse álbum e começar a fazer a divulgação, pelo menos mais assim pra imprensa, né? Lançar aí pré-releases do que poderia vir à frente. E o Iced Earth, uma banda que eu gosto muito, a gente já falou dele, a gente falou de um Metal Relics deles aqui, né, do Something Wicked, e eu acho que eu já falei deles em algumas outras oportunidades. Eu gosto muito da banda, eu escutei demais aquele de Dark Saga, então é uma banda que pra mim é importante. Apesar de que eles meio que, eu lembrei agora de um amigo nosso, eles meio que descaralharam depois de um certo álbum. Eu acho que o Horror Show foi o último grande álbum dos caras. O Matthew Barlow voltou pra banda e lançou um álbum que pra mim até agora é até um dos mais fracos da banda, que é o The Crucible of Man. Concordo. E então assim, os caras não acertaram mais a mão. Eles encontraram um vocalista aí, que é o Stu Block, que é um cara que ele tem muita capacidade, né? Ou seja, ele tá meio que indo ali naquela linha do Tim Ripper Owens, né? É uma mão de obra que tem muito potencial, mas que a gente não sabe onde é que vai chegar. Eu vou falar um pouco mais sobre ele um pouco mais à frente. Só sei que esse álbum aqui, eu considero que desses últimos que o Iced lançou, eu já considero ele um dos melhores, entendeu? Talvez desde o Horror Show. Claro que isso não significa que os caras estão lançando um novo clássico, né? Tem muita coisa que fica um pouco insossa ali ao meu gosto, né, desse álbum, mas você pode escolher pelo menos 3 músicas que são sensacionais, cara. Como é o caso de Seven-Headed Horse, que tem ótimas guitarras na introdução e uma puta de uma performance do Stu Block, uma performance extremamente agressiva, que na verdade essa talvez seja a principal característica dele. E depois na sequência vem uma música chamada The Relic Parte 1. Não sei onde é que estará essa parte 2, acho que talvez no próximo álbum que os caras vão lançar aí. Só sei que essa música aqui, ela tem um refrão maravilhoso, cara. O refrão dela é muito foda e ela é muito atmosférica e tem aquelas passagens acústicas e aquelas cavalgadas de guitarra. É uma música que tem bastante assinatura do que a gente se acostumou a ouvir do Iced Earth, né? Geralmente eu costumo usar esse termo de assinatura para falar sobre uma parte, uma cadência, um trecho de uma composição que lembra a maioria das composições dessa banda, né? Mas vale a gente lembrar também que o Iced Earth, ele não é um Iron Maiden da vida ou um Motorhead. É uma banda que mudou sim, cara. Acho que o primeiro álbum dos caras tem um tipo de som, o segundo já é diferente, o terceiro já não lembra mais nem o primeiro. Então é uma banda que ela tá fazendo aquele seu heavy metal ali, um power metal, um heavy metal bem agressivo, mas eles têm várias camadas, várias máscaras ali, principalmente de álbum pra álbum, né? Uma coisa que não muda são as palhetadas. Exatamente, a palhetada dos caras e essa mistura de acústico com agressividade, esse negócio sempre teve ali, principalmente a partir ali do Bird of Rings, os caras começaram a ter esses arranjos mais trabalhados, né, cara? Mais o som, né? Exatamente. E, cara, essa música The Relic aí, parte 1, eu já coloco ela ali como um clássico moderno dos caras. E depois vem Brothers, que na verdade é a faixa 8, que essa faixa ela foi composta pelo Stu Block e o Jon Schaffer, né? Eu acho que é uma das poucas vezes aí que um outro integrante ele chega ali para compor, porque nesse caso aqui o John ele fez o álbum praticamente todo, inclusive ele é o produtor do álbum e fez uma boa produção. Ele teve o auxílio na mixagem ali dos Zeus, né? Mas ele que capitaneou tudo ali e pelo menos ele fez um negócio bem competente, onde você consegue ouvir direitinho cada instrumento com uma clareza muito legal. E o álbum ele se conclui ali com Clear the Way. E o álbum ele não é conceitual como foram os mais recentes do Iced Earth. Cada música que conta a sua história independente, elas não se cruzam, não dependem uma da outra. Então, cara, o line-up desse álbum, ele conta com o Stu Block nos vocais, Jon Schaffer na guitarra, no estúdio, na bateria, em tudo, Jake Dreyer na guitarra,
o Luke Appleton no baixo e o Brent Smedley na bateria, que ele já voltou, né? Ele já foi da banda, já saiu várias vezes. Ele fica nessa daí. Bom, então o próprio Jon Schaffer, ele colocou esse álbum ali no mesmo trilho do Something Wicked This Way Gone, Dark Saga e o Dystopia de 2011, né? É claro que todo mundo, quando lança um álbum novo, não vai chegar falando, esse é nosso álbum aqui, tá mais ou menos. Mas de fato, cara, esse álbum ele é muito bom e é claro que ele não é principalmente essas 3 músicas que eu destaquei foram as que eu mais gostei. Não vou dizer que tem outras músicas que são fracas, mas são outras músicas que não te marcam tanto. E eu acredito que o Jon Schaffer ele tá bem confortável com o Stu Block agora na banda, porque talvez o Stu Block ele seja o que o Tim Reaper foi, só que sem as mesmas ambições do Tim Reaper hoje, sabe? O Tim certamente tinha isso, e eu acho que o Stu Block não, cara. E um dos efeitos, cara, não é desse álbum, mas sim do Acid Earth atual, e que me deixa assim com um pouco mais de dificuldade de apreciar mais a banda no momento, é justamente o Stu Block, cara, porque a técnica dele é reconhecida, o cara consegue realmente cantar de maneira agressiva, louca, e dar agudos e tal, o cara faz gutural inclusive, mas ele tem essa mania, uma falta de personalidade ali no Acid Earth, que eu creio que não era assim que ele se portava na banda anterior dele, que eu escutei pouca coisa, mas você via o que era o Stu Block ali. Aqui não, cara, ele simplesmente emula de uma maneira até descarada o Matthew Bellow. Ele já falou em entrevistas que o Matthew Bellow e o Tim Reaper são grandes inspirações pra ele, mas porra, não precisa você fazer isso, né? A introdução da música The Veil desse álbum chega a dar assim, como diz lá no Espírito Santo, gastura, sabe? Porque o cara não mostra, cara, ele tenta emular demais a voz do Matthew Bellow e acaba perdendo uma oportunidade de mostrar a sua voz. Eu não sei se existe alguma orientação, pelo amor de Deus. Isso que chama a atenção do Jon Schaffer? Pois é isso que eu ia falar. Porque ele já mostrou pra todo mundo que o vocalista favorito dele era e assim, não é possível que exista alguma orientação dele pra o cara fazer isso. Eu não sei, cara, mas eu não me sentiria confortável, mas eu acredito que o Jon Schaffer se sente. E eu não gosto disso, cara, eu realmente não gosto. O cara é um puta de um vocalista, mas eu acho que ele seria melhor se ele mostrasse a própria personalidade dele. Inclusive ao vivo, quando ele canta músicas tanto da fase do Matthew Barlow quanto do Reaper, ele consegue emular, como você tá falando, a voz dos dois vocalistas de uma maneira até espantosa. Eu não gostaria de depreciar o trabalho do cara, mas eu não estou sendo exagerado quando eu escolhi essa palavra emular. Uma coisa é você se inspirar em vocalistas, isso é normal, entendeu? Mas o que ele faz realmente é emular, eu acho isso daí meio chato. Então esse é o meu contraponto aí em relação, não é exatamente esse álbum, mas digamos que todos esses álbuns que estão sendo lançados com o Stu Block, eu espero que isso cesse, cara, que ele de fato comece a mostrar mais a personalidade dele na voz dele. O que o próprio Jon Schaffer falou em relação a esse álbum, né? Ele falou que em relação ao Stu Block nesse álbum, ele falou que o Stu Block ele faz o trabalho dele e o Jon Schaffer faz a parte dele, né? Na verdade a parte do Jon Schaffer é praticamente toda, né? É praticamente toda. E ele fala que ele se sente confortável dessa maneira. O Jon Schaffer fala, ele se sente confortável dessa maneira de trabalhar. Ele fazendo as coisas e cada um ali na sua função. Até porque o Jon Schaffer já deve ter falado, seu canto é esse daí. Esse quadradinho é esse aqui. Seu local de trabalho é esse. Mas assim, vale você que, por exemplo, né, acabou esquecendo o Acid Earth, acompanhava a banda antigamente, mas acabou esquecendo dos outros lançamentos. Se você quiser revisitar a banda, saber como é que ela tá agora, você pode começar por esse álbum aí, porque de fato os caras, na minha opinião, pesaram na bola em alguns outros álbuns aí, mas os caras estão querendo voltar, tem excelentes músicas aqui, e espero que vocês tenham gostado das nossas indicações aí, valeu! Mais de novo? Ô mamãe! Mãe, a senhora tá atrapalhando, hein? Mãe! Fala um pouquinho baixo, tá, mãe? Te amo! Desculpa,